Alô, som. Shalom, irmãos. Deus abençoe. Eita, Deus é bom demais. Vamos lá. Nós estamos no tema perder para ganhar, não é? E hoje pela manhã queria que a gente pensasse aqui sobre a nossa covardia. Quem estaria disposto a perder a covardia para ganhar respeito, para ganhar autoridade? Quem estaria disposto a fazer isso? Deixa eu colocar aqui. O texto que a gente vai compartilhar hoje está lá em Marcos, no capítulo 8. É um momento bem importante para o Senhor Jesus. Obrigado, Rosel. Pronto. Obrigado. É um momento bem importante para a definição de rumo do Senhor Jesus. Vou pensar aqui com você, tentar fazer uma aplicação, uma adequação desse momento que Jesus está vivendo com aquelas situações onde a gente ou recua ou a gente avança. Aquele tipo de encruzilhada que a vida coloca para a gente, que a gente precisa tomar uma decisão. Você tem problemas pessoais? Sim? Todo mundo tem ou não? Veio para cá com problemas pessoais? O que é que você está fazendo com esses problemas pessoais? O fato de existir problema não é novidade. O que pode ser uma grande novidade é a maneira como nós reagimos aos problemas que vivemos. E os problemas, quando a gente não toma uma decisão, quando a gente não toma um rumo de avançar contra os problemas, eles tendem a se avolumar como se fosse um fogo de monturo. Eles vão crescendo, vão ganhando importância e vão, no final, nos causar esse sentimento, um sentimento de covardia, um sentimento de pequenez, aquele sentimento de que a gente é impotente, que a gente termina se sentindo vítima, né? Como se a gente dissesse assim: o que é que eu fiz para merecer isso? Esse é o sentimento que vem quando a gente não toma uma decisão deliberada de enfrentar os problemas que a gente tem. Qual é a situação que o Senhor Jesus está vivendo? É um momento, pela primeira vez, ele compartilha com os discípulos a missão, o que é que ele veio fazer aqui. E ele diz para os discípulos: eu vou morrer, eu vou sofrer injustiça, eu vou ser desmerecido, vou ser humilhado, e depois disso, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Esse é um momento. Esse é um momento também que Jesus está no ápice da sua popularidade. Jesus está bem visto, bem aclamado, bem falado. Ele tem multidão seguindo ele. Isso quer dizer que tem sucesso. Mas ele está entre o sucesso e o que adiante dele, os problemas que ele teria que enfrentar. E em vez de ele se agarrar ao sucesso e dizer: rapaz, eu não preciso passar pelos problemas, né? Usando um termo mais popular, seria que se lasque o resto, eu vou desfrutar aqui o bem bom, né? Ele vai seguindo adiante, né? Esse texto é o de Marcos 8, se você puder abrir aí, a partir do versículo 31, nós vamos ler até o versículo 38, Marcos 8, 31 até o 38. Diz assim a palavra, né? Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Era necessário que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha, falava claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo.
Mateus 16, 22 diz que Pedro disse assim para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O amigo Pedro está dizendo para ele: vamos fugir do problema, não vamos enfrentar esse negócio, não. Você não precisa passar por isso, Jesus. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, justamente quem tinha dito para ele: vamos fugir do problema. E Jesus disse para Pedro: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, veja que está uma continuidade. Então, convocando a multidão, como falei, Jesus está na popularidade, multidão ali, juntamente com os seus discípulos. Está olhando agora para aqueles 12. Imagina ele olhando para Pedro, né? Disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, e também por causa do evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, vou repetir isso, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Nós vamos orar, mas eu queria fazer essa pergunta, que é a pergunta que me levou a essas meditações, né? O que você daria em troca de respeito? Ou em troca de identidade, de você ser uma pessoa segura, firme, inabalável? Essa expressão alma é o centro do seu entendimento. É quando você entende as coisas e você está bem. Não é que você entende as coisas boas, você entende o mundo que você vive, os problemas que você vive, mas você não está abalado. Porque você tem uma segurança. Essa alma aqui não é simplesmente você estar vivo. É você estar vivo e bem, estar em paz, a sua alma. O que é que você daria para você dizer assim: rapaz, o mundo está caindo. Meu mundo ao redor de mim parece que está explodindo para todo lado, mas eu estou seguro. Eu estou firme, eu estou inabalável. O que você daria? Que preço você pagaria para ficar inabalável? Para ter identidade, para ter segurança, para estar bem no meio dos problemas? O que você daria? Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos, para a multidão, para nós hoje. O preço é você largar sua covardia. Dentro da proposição do texto como um todo, é largar a autocomiseração. Essa coisa de se sentir vítima. O que é que eu fiz para merecer isso? Vamos orar? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Sou pecador, eu preciso tanto dessa palavra para alimentar minha alma, Pai. Mas tem misericórdia, meus irmãos também são pecadores e precisam tanto que o Senhor nos dê estrutura e poder. Senhor, visita-nos aqui nessa manhã. Abençoa as nossas estruturas internas. Passamos por problemas, provas, crises. Certamente não tem sido fácil. Mas ajuda-nos hoje a termos um despertar de alguma coisa nova dentro de nós. Um poder, uma força nova que não nos deixa mais ficar assim à mercê do vitimismo ou da covardia, Senhor. Nos faz homens aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu queria contar para você, começar contando assim uma espécie de parábola, né? Uma coisa assim que veio na minha cabeça pensando a respeito desse texto, uma circunstância criada aqui pela minha mente, né? Imagina que você é adotado, você é um filho adotivo.
Imagina isso. Imagina que quando você era criança, seu pai resolveu rejeitar você. Disse assim, rapaz, eu não quero esse menino. Não é um problema para mim. E rejeitou você. Outra família, de repente, pega e vai cuidar de você. Você vai crescendo com essa outra família, que também tem seus próprios problemas, aquele negócio todo. E você, de repente, fica uma pessoa estruturada. Cresce, tem dinheiro, tem recurso. Aquele seu pai que lhe rejeitou, imagina, agora está um bebarrão. Agora aquele pai que lhe rejeitou é um cara que vive sendo preso porque é traficante. É um cara que não deu certo, só tem problema na vida. O jeito dele é aquele jeito escrachado de pessoa que vive bêbada, que vive falando palavrão, impropério, inconveniente. E esse seu pai lhe encontra. Você é um advogado de sucesso, ele lhe encontra e fala, você então é que é o meu filho. Eu queria sua ajuda. Eu queria que você me livrasse da cadeia e me ajudasse a refazer minha vida. Como você reagiria a uma situação como essa? É claro que isso é uma parábola, né? Uma história assim que pode acontecer, mas eu não sei se aconteceu. Mas imagina, você é o cara que foi rejeitado. A pessoa que lhe rejeitou lhe causou muito problema. E agora essa pessoa está olhando para você e está dizendo, por favor, me ajude. Como você reagiria? Qual seria a sua maneira de ver essa pessoa? Talvez alguém, talvez eu, estivesse nessa pele, eu olharia para o passado e pensaria assim, e os traumas que eu passei? E aqueles momentos mais difíceis que eu me sentia inseguro, que eu chorava no travesseiro pensando assim, quem sou eu? Porque eu não nasci nessa casa, eu não sou filho dessa pessoa e estou aqui como um intruso, quem sou eu? E foi meu pai, foi esse desgraçado aqui que vive bêbado, que agora está cheio de problema com as autoridades, pedindo minha ajuda. Essa parábola retrata, assim, sofrimentos com os quais a gente tem que lidar, mas não necessariamente fomos nós que os construímos. Aquela situação que você diz assim, mas como é que esse negócio caiu no meu colo e eu não tenho nada a ver com isso? Nossa tendência, quando a gente tem problemas, e esses problemas são desse tipo, que a gente olha para trás e fala, eu não fiz nada para merecer isso, mas está aqui no meu colo. Esses problemas, eles têm um incrível potencial de pegar um gancho dentro de nós e dizer para nós assim, rapaz, coitado de você. Você não merece isso. Você deveria agir diferente. Você poderia ter outra vida. Pois esse texto é um texto sobre você ser covarde ou não ser covarde. Pense aqui comigo, Jesus está indo para a cruz para ser rejeitado, humilhado, desprezado por um problema que ele não criou. Por pessoas que, na verdade, são as pessoas que criaram o problema. São os inimigos dele. Somos nós. Nós causamos o problema para Deus, para Jesus. Nós somos a tragédia. Nós somos os bêbados. Nós somos os sem jeito. Nós somos aqueles que não conseguem permanecer na presença de Deus. Nós estamos sempre ali como um intruso. Como se fôssemos filhos fora da casa. Mas Jesus disse, eu tenho uma cruz para pagar um preço, para resgatar, para tirar da cadeia as pessoas que causaram problema para mim. Mas eu tenho que enfrentar essa cruz. Essa é a história, irmãos. Você sabe que na Bíblia existem tipos de Cristo no Velho Testamento. São pessoas que viveram circunstâncias semelhantes às que Jesus viveu para nos mostrar, revelar a figura de Cristo. Uma dessas pessoas é Davi. E Davi, lá no Velho Testamento, ele é um cara que é prejudicado desde a sua infância. Acho que você sabe disso. Por exemplo, lá
em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 e 11, fala assim: assim, o pai de Davi, Jessé, fez passar os 7 filhos diante de Samuel, o sumo sacerdote. Porém, Samuel disse a Jessé, veja, Samuel tem 8 filhos. Adivinha quem é o 8º? Davi. A autoridade de Israel, o homem de Deus de Israel chamado Samuel, vai para a casa de Jessé e diz: rapaz, eu tenho que ungir um dos seus filhos para ser rei. Adivinha como é que acontece? O Jessé chama 7 filhos, mas tem um que não é nem chamado. Adivinha quem é? É Davi, cara. Está tendo a cerimônia na casa de Davi, do pai de Davi. Está aquele negócio, porque o homem de Deus, a autoridade de Israel está lá. Se fosse mal comparando, seria assim, um presidente da República de Israel está lá na casa de Jessé, está aquela comitiva, aquele alvoroço, está tudo acontecendo e ele vai ser nomeado primeiro-ministro lá daquele presidente, o filho de Jessé. Aí Jessé diz assim, chama lá os 7, chama os 7. Chega os 7 na presença lá do presidente da autoridade máxima de Israel. Aí o Samuel fala assim para Jessé, olha, está faltando, não é nenhum desses 7. É isso que o texto está dizendo. O Senhor não escolheu nenhum destes. Versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Passaram os 7, mas não chegou o escolhido, acabaram-se. Você percebe como é grave isso, irmão? Veja só, a autoridade está dizendo assim, você não tem mais nada. Por quê? Porque Jessé não só pretere, ele esconde esse menino, tal Davi, para que ele comparecer diante daqui da autoridade, né? Para a gente passar vergonha. Hã? Respondeu, o Jessé respondeu, ainda falta mais moço, ele está apacentando ali as ovelhas. Davi cresce nesse ambiente dos irmãos mais importantes, dos caras destemidos, os caras assim marrudo, pronto para tudo. E Davi é aquele resto. Quando alguém passa por esse tipo de situação desde pequeno, né, que vai sendo escanteado, vai sendo desmerecido, pode criar no coração uma camada de problemas, dizendo, rapaz, eu não sou amado. Eu sou uma pessoa desvalorizada. E a pessoa pode simplesmente ter uma forte tendência, uma forte inclinação a ser covarde. Toda vez que ela tem que passar por uma dificuldade, um problema, ela pode dizer assim, rapaz, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu estou aqui, fiz meu melhor, mas eu não merecia passar por isso. Mas Davi não. Lá no capítulo 17, versículos 12 a 15, diz que ele está levando queijo e pão para os seus irmãos que estão na frente de batalha. Os caras são do exército. Davi é o cara esquecido de novo. Quando ele chega lá, que ele vê um gigante no meio do arraial, gritando e afrontando as tropas, Davi diz, quem é esse circunciso aí que está afrontando as tropas do Deus vivo? Davi diz, esse gigante aí, eu vou pegar ele pelos dentes, eu vou matá-lo. Ele não se acovarda. Ele é o cara preterido. Ele é o cara que tinha tudo para se sentir vítima da sociedade, vítima da formação dele, vítima do esquecimento da família. Mas quando ele vê o problema, ele diz, rapaz, eu vou pegar esse negócio pelos dentes, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Veja, irmãos, a Bíblia parece estar usando sempre exemplos do Velho e do Novo Testamento para dizer para a gente sobre opções, escolhas que a gente tem que fazer ao longo da vida. E como a gente está aqui nesse acampamento pensando sobre, vale a pena perder para ganhar? Depende do que você quer, né? Porque toda pessoa que é covarde sempre tem uns amiguinhos que vão bater nas costas.
Sempre. Toda pessoa que se autocomisera, que se vitimiza, que se faz de coitado de mim, toda pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela atrai como se fosse mosca, gente para estar do lado dele ou dela. O tempo todo com esse mesmo discurso. Rapaz, você não merecia isso. Você é oh meu Deus, hein. Sempre. Agora, sabe o que é interessante? É que esses amigos, por isso eu usei a expressão moscas, são os amigos de Beuzebu. Beuzebu, Baal-zebu, é o deus das moscas, que é, na verdade, o Lúcifer, o diabo, o Satanás. Pessoas que vivem com esse tipo de produção na alma, coitado de mim, eu não merecia. São pessoas que estão como se fosse uma carniça. Eles estão apodrecendo por dentro. Estão atraindo moscas para estarem lá, se alimentando da sua desgraça. Elas parecem seus amigos, elas parecem lhe ajudar, porque elas dizem assim, mas rapaz, eu estou com pena de você, eu estou com misericórdia de você, mas essa pena, essa misericórdia vem do diabo. Na verdade, essas pessoas estão se alimentando da sua podridão. Muitas vezes vão ser elas mesmas, que quando virem você passando pelo perrengue, vão dar as costas para você e ainda vão alfinetar você, como Pedro fez. Pedro, esse que agora vem para dizer para Jesus, tem compaixão de ti, Senhor, tem compaixão de ti. Faz isso de jeito nenhum, porque o Senhor não precisa passar por isso. Esse Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus está passando justamente pelo insulto, pelo problema. Esse problema que ele advertiu, dizendo, vou passar por ele. Quando Jesus está enfrentando esse que era o amiguinho, que dava tapa nas costas, está do lado de fora, falando assim, eu não conheço esse miserável galileu aí, esse tal de Jesus. E diz impropérios, quer dizer que ele chega a dizer palavrões lá, falando assim, eita, por favor, não me confunda com essa corja. O amiguinho é o que dá as costas e depois apedreja quando você está passando pelo perrengue. O amiguinho é aquele que pode estar, na hora do momento do problema, tá dizendo assim, mas bem que eu avisei para ele fugir. É esse Pedro, dentro de um contexto semelhante a é esse Pedro que Jesus diz para ele assim, Pedro, eu roguei por ti, porque Satanás, o Deus das moscas, quis peneirar você. Ele quis fazer um salseiro na sua vida. Mas eu me interpus, eu fiquei na brecha, não deixei Satanás fazer o estrago que ele queria fazer na sua vida. Eu lhe protegi. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus é homem, cara. Jesus não é menino, esse menino amarelo. Jesus não é esse covarde que fica se escondendo por trás dos problemas, se achando vítima e pequenininho, coitadinho de mim. Jesus é homem. Jesus é o cara que diz, se tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Ele não causou o problema, não foi ele, fomos nós. Mas se precisava resolver, então ele disse, eu vou resolver. Se essa é a vontade de Deus, que eu passe por essa luta, que eu passe por esse problema, eu vou olhar para o problema e vou dizer, Deus, seja bendito o teu nome, e vamos enfrentar no nome de Jesus. Vamos enfrentar. Então vamos olhar para esse texto que a gente acabou de pensar aqui nele e começar a olhar para ele, tirando pontos, tirando sinais com os quais a gente pode lidar. Primeira coisa que eu queria que você pensasse. Veja, o versículo 31 diz que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Agora preste atenção, Jesus tem uma consciência que muitas vezes nos falta. Consciência que muitas vezes nos falta. Era necessário. Nem sempre os problemas com os quais lidamos é questão de culpa. Nem sempre a gente precisa achar culpado.
Mas uma coisa é certa, se a gente vai ter que passar por um perrengue, por um problema, é porque é necessário. Ter uma consciência. Mais uma vez eu falo, Jesus não causou nenhum problema. Mas se eu e você, para sermos amigos de Deus, para sermos da família de Deus, precisava que ele padecesse, então era necessário, era a vontade de Deus. Imagina você com um problema com a esposa. Será que você entende que é necessário você passar por isso? Problema com o filho. Será que você entende que é necessário? Quando você está sendo humilhado dentro da igreja, humilhado por pessoas que você ama, destratado por pessoas que de repente deveriam estar lhe apoiando, será que você entende que é necessário? Nós tendemos a dizer assim, mas não é necessário um negócio desse. Não é necessário. Mas o texto está dizendo assim, Jesus tinha uma consciência que fazia ele não se acovardar. Rapaz, quem precisa passar por esse problema sou eu. Quem causou o problema foram eles. Mas quem vai precisar passar pelo problema sou eu. Talvez quem causou o problema na sua história foi seu pai. Mas quem precisa enfrentar é você. Talvez quem causou o problema aí, no rompimento matrimonial, foi sua esposa. Mas quem precisa pegar o boi de chifre é você. Seja homem, no nome de Jesus. Não fica se acovardando. Coitadinho de mim. Coitadinho uma ova. Se Deus fez você com Bilal, é para você enfrentar a bronca. Se Deus fez você homem, é para você não se acovardar. A estrutura da sociedade precisa de homem. Deus criou você parrudo, e mais parrudo do que mulher, sabe por quê? Para poder você aguentar o tranco, levar o solavanco. É impressionante como a sociedade tem feito de nós homens um bocado de covarde. Irmão, eu sei que desde o Éden o homem fica se justificando, dizendo, foi a mulher que tu me deste, eu sei disso. Mas é impressionante como no nosso tempo, os homens, eles parecem que fugiram da etiqueta própria do homem. Tem uma guerra, tem uma batalha, é o homem que vai dar o peito para morrer. Minha esposa outro dia estava comentando, falando assim, eu não consigo entender porque que no meio da pandemia, os homens, eles vão para a rua. Mesmo sem ter necessidade, eles continuam indo para a rua. Eu falei, Ju, é porque é homem. Homem. Se tem alguém que tem que manter a sociedade estruturada, são os homens. A mulher não. Ela é feminina. Sua mãe lhe maltratou? Eu não posso dizer que minha mãe me maltratou, mas eu posso dizer que eu tenho traumas pela criação da minha mãe. Eu tenho traumas. Minha mãe era super rígida toda vez que a gente tinha um ambiente formal. Muito rígida. Então, por exemplo, a gente tem uma festa de fim de ano com a família, aquele negócio de Réveillon, aquelas coisas lá. A gente não era crente, eu era pirraia. Quando a gente estava indo para a casa dos meus primos ou tios, ou antes de ir, mesmo dentro de casa, ela pegava, fazia a rodinha assim dos filhos, olhava especialmente para mim. Talvez eu fosse o mais traquino ou mais enxerido. E falava assim, você não toca em alimento, viu? É claro que eu ia meter a mão ali no brigadeirozinho. Eu ia pegar um salgadinho, uma coxinha. Você não pega. E tem mais. Você fica quieto no canto. E eu sabia que se eu não ficasse, o pau ia comer. E era de colher de pau, irmão. Colher de pau faz um vergão na bunda, que eu vou dizer, viu? Já levei muita colherada de pau. Então, adivinha só. Eu já ia no carro, para ir para lá, eu já ia abusado. Eu chegava lá e ficava assim, aí o povo falava assim, oh, o que é que você tem, o que é que você tem? Nada, não. Usado.
Carrega esse negócio comigo. Carrego, vou dizer assim, traumas, talvez pequenos, porque minha mãe foi muito boa. Eu nem o que reclamar dela. Mas você deve ter tido suas próprias circunstâncias aí com pai, com mãe. Falta. Meu pai, até eu completar ali 14, 15, 16 anos por ali, meu pai era um completo ausente da família. Mas completo ausente. Tinha meu pai, claro. Meu pai não se divorciou da minha mãe. Mas ele vivia viajando. Quando ele estava em casa, era como se não tivesse. Ele tinha o ritmo dele próprio. Dormia lá, acordava na hora que queria, e ele pegava lá a sua revista para ler. No final de semana, que era para estar em casa, ele pegava a cervejinha dele, ia tomar a cervejinha dele, ficava tomando a cervejinha dele, calado, quieto, num canto, e a gente, ó. Eu não tive tempo com meu pai até ele se converter. Não tive, na minha infância. Cada um tem sua história. Cada um tem seus problemas, tem as suas próprias suscetibilidades, tem sua personalidade, tem seu jeito. Mas eu sei que em comum todos nós temos uma covardia latente. Todos nós. E quando a gente é chamado para um confronto com o ego, não é um confronto apenas de circunstâncias fora de nós, mas é aquela circunstância que causa na gente medo, do tipo assim, rapaz, eu vou ser envergonhado, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que passar pela vergonha, pelo opróbrio. Nessa hora a gente dá uma amarelada, a gente justifica, e a gente sabe quem é que a gente quer como companhia? Alguém que diga para a gente assim, rapaz, você não precisa passar por isso, não. Não precisa, não. Segundo ponto, versículo 32. Jesus tinha consciência, veja só, Jesus tinha consciência que os seus discípulos não escutavam ele. Discípulo é aluno. Ele era o mestre, era o professor. Ele estava dizendo, olha, eu preciso sofrer e morrer ao terceiro dia ressuscitar. É necessário. Mas veja que o versículo 32, Pedro diz para Jesus assim, olha, não faz isso não, para com isso. Jesus tinha consciência que ele estava sendo também desmerecido pelos amigos. Não tinham respeito dos amigos. E deveriam respeitá-lo. Ele está falando, mas não está sendo escutado. Já passou por isso? Você está dizendo uma coisa muito importante. Você está falando com sua esposa uma coisa muito importante, mas sua esposa não lhe escuta. Acaba a conversa, ela vai fazer exatamente o oposto do que você acabou de dizer. Seu filho, numa empresa, você é o gerente, é o chefe, você é o dono, você fala, não faz assim. Quando você vira as costas, estão fazendo exatamente aquilo lá. Pois aqui está dizendo isso. Jesus acaba de dizer de maneira clara para os discípulos, olha, eu preciso passar pela dor e pela perda. E aí Pedro diz, não. Começa a reprová-lo. Terceiro, versículo 33. Jesus tinha consciência de que essa covardia, conquanto seja do homem, ela vem do diabo. Conquanto ela esteja no coração do homem, essa covardia, essa autocomiseração vem do diabo. Veja o que diz o versículo 33. Porém, Jesus, voltando, fitando os discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda o quê, irmãos? Satanás. A covardia tem um quê diabólico. E claro que toda vez que a gente obedece ou segue ao diabo, a gente está fazendo ele o nosso Senhor. Pois toda vez que você está com pena de você, você está chamando para o seu círculo de comunhão o diabo. Toda vez que você está conversando com as pessoas e está colocando a sua vitimização, mas olha só, é um problema que eu nem criei, mas agora eu tenho que passar por ele, oh meu Deus, pronto. Adivinha quem está do seu lado, lhe dando um abraço apertado? O diabo.
Jesus tinha consciência que a autocomiseração, que a covardia vem do diabo. É uma coisa da sua carne, claro, é uma coisa do seu corpo. Ele diz, isso são as coisas dos homens. Mas adivinha quem é que inflama essas coisas dentro do coração do ser humano? O diabo. Eu pergunto para você, você quer andar com o diabo? Hã? Olhe. Será que você teria coragem de chegar para o seu amigo que está tendo misericórdia de você, compaixão de você? Rapaz, como é que a gente faz para te ajudar? Tu não precisa passar por isso não, rapaz. Como é que a gente faz? Diga aí que eu faço o que você precisar para poder lhe ajudar. Aí você chegar para esse amigo e falar assim, sai daqui, diabo. Você tem coragem? Jesus está fazendo isso, irmão. Sabe por quê? Porque com essas coisas a gente não brinca. Com essas coisas a gente não brinca, não. E veja só, você está me ouvindo, mas eu tenho certeza que é como se isso não fosse tão sério. Não é possível que é tão grave assim. Eu não sei como poderia ser descrito de uma forma mais grave, porque Jesus está chamando de o diabo como sendo uma pessoa que está conduzindo esse processo. Será que poderia ser mais sério? Aí alguém fala assim, é porque deu brecha para o diabo. É. Sua casa tem brecha para o diabo, irmão? Tem? Sua casa tem brecha para o diabo? Hã? Seu coração tem brecha para o diabo? Tem, irmão? Aí você diz, mas eu sou de Cristo. Aqui eram os discípulos. Eu acho que eles eram de Cristo, não era? O que é que você acha? Eu sou de Cristo. Mas Jesus está dizendo que quem está conduzindo o processo no coração é o diabo. Arreda Satanás. Acho que às vezes a gente tem que dizer arreda Satanás com a gente mesmo, né? Que às vezes a gente é o diabo do outro. Você já ensinou seu filho a ter pena dele mesmo? Já? Que história é essa, por exemplo, de bullying? Hã? Essa história de bullying. Ah, o menino sofre tanto na escola, é bullying. Por que você não ensina seu filho a ser macho? Eu não estou dizendo para ele meter a mão no outro, não. Porque ele não ensina ele a ser macho, enfrentar o problema. Ô, meu filho, você é estranho mesmo. Você parece uma linguiça comprida. Você é estranho, meu filho. É, mas não tem nada não. Depois piora. Qual o problema de você enfrentar? Vamos enfrentar, filho. Vamos enfrentar. Para que você vai ficar com esse negócio no seu coração? Você tem alimentado, às vezes a gente é o diabo. Às vezes a gente é o diabo, irmãos. Ah, meu filho está passando bullying. Ah, meu filho está passando problema. Ensina seu filho a seguir Jesus em vez de seguir o diabo. Mas não, a sociedade chega para você e fala, é bullying. Que bullying? Quando eu era pirraia, não existe nem essa palavra bullying. Que chamava era perturbação, estão perturbando. E um perturbava comigo, eu perturbava também. E era aquela perturbação. Não precisava nem ir nas tapas, mas se tivesse que ir, ia nas tapas. Hoje em dia é bullying. O menino está afeminado. Menino, estou falando de filho aqui. Está afeminado. E você não consegue perceber? Não, é porque ele é muito prejudicado pelos colegas. É por isso que ele tem esse jeito mais sensível. Seja homem, cabra safado. Ah. Cara, afeminado. Com aquele jeitinho. Pelo amor de Deus. Você deve, talvez, né? Se você não conhece muito bem assim o evangelho, está falando assim, não, isso é preconceito. É não, cara. Olha para a biologia, vê só. A biologia é simples. Nasceu, tiver um bigolinho pendurado lá, é homem. Não tiver, é mulher. Ensina o menino a ser homem. Às vezes a gente, pai, é o diabo do filho. É o Beuzebu do filho, a gente.
Eu sei como é isso, filha. Aqui também fazem isso comigo desde pequeno. Cabra. Cara, pelo amor de Deus. Você percebe o que é que a gente está fazendo uns com os outros? Você tem um amigo de trabalho, um amigo da igreja, talvez até da igreja. A pessoa diz assim, mas eu fui desconsiderado. Você está me ouvindo aqui? Eu fui desconsiderado. Porque esse trabalho era meu. Mas na hora H não colocaram meu nome. Hã? Está lá na sua empresa, fala assim, cara, fui eu que fiz o negócio todinho e é fulano que está recebendo a recompensa. Aí você é o diabo do seu amigo, cara. Você diz assim, rapaz, realmente que injustiça. Rapaz, você realmente não merecia isso. É necessário, cabra safado. Precisa passar por isso, cara. Será que a gente não entende? Nós precisamos passar pelas desventuras. Nós precisamos. Não me pergunte por quê, mas veja as Escrituras, que é necessário. Nós não podemos ser o diabo um do outro. Ficar, rapaz, coitadinho. Realmente não deviam ter feito isso com você. Realmente não deviam ter feito. Como assim? Não seja o diabo do outro, mas também não queira que o outro seja seu diabo. A palavra diabo é adversário. É isso que significa. E o diabo, o verdadeiro diabo, é o seu adversário que está querendo lhe destruir. É por isso que ele inflama isso. Porque esse fogo de monturo dentro de você vai fazer você ter uma vida de covarde. Você não vai crescer como homem, maduro, tendo fé, tendo confiança, tendo capacidade de enfrentar e resolver problemas. Sabe, pessoas que têm problema de autocomiseração, elas tendem a achar que terapia ou procurar um psicólogo vai resolver. Preste atenção. Se tinha alguém que merecia uma terapia, um psicólogo, era Jesus, cara. Meu Deus, o cara só fez o bem e só levou na cabeça. Esse cara precisava de uma terapia, de um acompanhamento para ajudar ele, não precisava? Mas eu estou dizendo para você o que está aqui. Foi aqui que ele resolveu. E em vez de terapia, ele precisava tomar uma atitude. Uma atitude no íntimo. Eu não serei vítima. Eu não serei covarde. Ele faz uma proposta, versículo 34 agora. Ele faz uma proposta para os discípulos. Então, junta a multidão, fala com os discípulos e diz assim: Você quer adquirir a sua alma? Você quer ter estrutura? Você quer ser homem? Você quer ter condições de enfrentar os problemas com a cabeça erguida, com o coração pronto, peito aberto? Você quer? Quer ou não quer? O que é que você dá em troca da sua alma? O que é que você dá? Qual o preço que você está disposto a pagar para você dizer, cara, eu vou enfrentar, eu estou pronto, agora vai. E de fato está aguerrido, se levanta e vai. Qual o preço que você está disposto a pagar? Versículo 34, ele diz qual o preço. O preço é esse. Primeiro, você precisa decidir se você quer o diabo ou quer Jesus. Quem você quer seguir? O diabo ou Jesus? Porque se você quer ir seguindo Jesus, as decisões são essas. Negue o seu ego, o seu si mesmo, o seu self. Negue. Veja, não é negar sua identidade, é negar essa vozinha diabólica dentro do seu coração dizendo assim, coitadinho de mim. Essa vozinha diabólica não é você, é o seu inimigo miserável. Negue essa voz miserável, negue.
Negue o si mesmo. Essa proteção de si mesmo. Esse medo no si mesmo. Negue-se o si mesmo. Você não precisa negar a sua identidade, porque Deus fez você a imagem de Deus. Deus fez você filho de Deus. Você não precisa negar isso, mas você precisa negar aquilo que nega isso. Você nega a negação disso. Se você é filho de Deus, sinceramente, você acha que Deus não vai cuidar de você? Alô? Hã? Se você é filho de Deus, você acha que Deus não vai fazer você vencer as batalhas que estão diante de você? Sim? Então, negue essa voz miserável que está fazendo você um covarde. Negue. Vai lá, cara, se levante e vai enfrentar. Negue a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. A minha cruz é o quê? Qual é a sua cruz? Durante a pandemia, meu filho mais velho, o Judá, estava lá com uma doença que causa furúnculos, né? E são múltiplos furúnculos, às vezes 15, 20 furúnculos de uma vez, brotando em regiões do corpo. Mas uma das regiões que é mais difícil, mais doída, é a região do períneo. Vai do ânus até a bolsa escrotal, aquela região ali com 15 furúnculos. Você imagina a dor que um negócio desse dá. Judá estava lá, na cama, com as pernas abertas, gemendo de dor. Vez por outra, um furúnculo daquele estourava e parecia que a gente estava no cemitério da caatinga de podre que saía pela casa toda. Pronto, essa é a cruz de Judá, a doença, a luta com a doença, essa é a cruz dele. É não, cara. É não. A cruz de Judá é ele resolver servir a Deus mesmo com a luta. Porque ele pode chegar e ficar na cama dizendo assim, coitado de mim, o que é que eu fiz para merecer essa hidradenite supurativa que toma conta aqui dessas regiões baixas? Mas não é só lá não, também tem na axila. Também tem aqui, nessa região do pescoço. A cruz dele, a doença, é não. A cruz é o ministério que Deus deu para você, porque a cruz de Jesus era o ministério, era a vontade de Deus para Jesus. Ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus até o fim. A cruz é o seu ministério. A cruz não é um problema ou outro que você tem que enfrentar, não. Porque problemas você vai ter vários ao longo da sua vida para enfrentar. E você não vai mudando de cruz, não. A cruz é o chamado de Deus dizendo para você assim, faça a minha vontade e não a sua. Essa é a cruz. Você está lá com um problema com a mulher, você diz assim, essa mulher não vale mais nada para mim, eu quero me divorciar. Virou cruz. Porque tem uma vontade de Deus, tem a sua vontade. Agora é cruz. Você diz, rapaz, eu gosto tanto de no sábado ficar lá na preguiça, mas no sábado eu estou precisando fazer uma coisa que Deus mandou, pois esse sábado virou cruz para você. Porque agora você tem que fazer a vontade de Deus, não a sua. Cruz, irmão, é um ministério que Deus confia nas suas mãos. A cruz não é um problema que você tem que lidar com ele. A cruz é a vontade de Deus que muitas vezes sua carne não quer ir, não quer fazer. Aqui para nós, irmão, vamos falar sério. Muitos de nós, homens, somos muito preguiçosos com qualquer coisa que não seja nossa função, nossa tarefa na sociedade. Aí, de repente, você é o quê? Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou não sei o que lá. Aí, na função, você até faz o que tem que fazer lá. Mas quando você chega em casa, você é um preguiçoso. Quando chega na igreja, você é um preguiçoso. Quando chega em qualquer coisa, você é um preguiçoso. Por quê? Porque você não está afim de tomar sua cruz. Não está afim. Quer que as coisas tudo venham a nós, venham a nós, venham a nós. Tomar a cruz é você se levantar e dizer, rapaz, eu estou aqui para servir, não para ser servido. Está mesmo, irmão? Na casa.
Vamos servir a mulher? Não é só lavar a louça, não, irmão. Ó, mulher até gosta que a gente lave a louça. Mas vou dizer para você, entre lavar a louça e ter aqueles tipos de conversa que é um saco, eu prefiro 10 vezes lavar a louça. Mas tem que ter aquelas conversas, não tem? E tem mais, tem que ter a conversa interessado. É ou não é? Porque ela faz teste. Ela faz teste. Porque é assim, não é? Aí você estava voando, rindo, né? É o que mesmo? Ah! Pegou, cara. Agora você está lascado, velho. Fuleirou, fuleirou. E aí? É cruz, cara. Você vai ter que fazer esse negócio, mas não tem que fazer esse negócio porque tem que fazer. É porque você resolveu o seguinte: eu não vou me acovardar mais. Eu tenho que enfrentar. Veja que é a cruz, justamente aquilo que Jesus acabou de dizer para os discípulos que ele teria que passar. E é a cruz justamente aquilo que os discípulos estão dizendo para ele: não vai não, não vai não. E ele está dizendo: não, eu vou. Mas você, se você quer se levantar, quer ser homem, você quer realmente andar com Deus, está na hora de você fazer uma decisão. Você diz assim: eu vou, Senhor, para qualquer coisa que o Senhor me mande. Eu vou obedecer o Senhor em qualquer comando do Senhor. Eu estou aqui para disponivelmente cumprir o seu desejo. Isso é sua cruz. Porque fazer a vontade de Deus sempre mata a nossa comodidade. Sempre mata o nosso egoísmo. Sempre. Você está pronto para isso, irmão? Veja só, a proposta do Senhor Deus conosco hoje pela manhã. Você largar aqui nesse lugar uma covardia, esse tipo de vida autocentrada, coitadinho de mim, eu não fiz por merecer, eu até tentei ajudar, esse discurso nojento, você vai dizer assim: hoje eu largo, eu mato isso no nome de Jesus, e agora eu estou me dispondo, Senhor, eu não quero ouvir mais o diabo, eu quero ouvir Jesus. Senhor, faça o que quiser, me mande para o que quiser, eu não estou mais vivendo para o meu comodismo. Eu não vou ser mais preguiçoso, eu vou estar disponível para qualquer coisa que o Senhor queira. Tome a sua cruz. E aí? Se você quer ganhar respeito e autoridade, você precisa aprender a pegar a sua cruz. Você jamais vai ter respeito nem autoridade, nem com os filhos, nem com a esposa, nem com os seus amigos, enquanto você for um covarde. Você quer ganhar sua alma? Esse respeito, essa integridade. Você precisa se levantar e dizer: Deus, pode ser o que o Senhor quiser. O resto da vida sofrendo: Senhor, se é isso, vamos lá, Pai. Se é isso, vamos lá. E aí, não é interessante? Vira após mim, segue-me. Sabe como Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo assim, mais ou menos: se você optar por largar o diabo e essa conversinha de travesseiro, se você optar por isso, na verdade você vai fazer os passos que eu faço todo dia. Você vai estar caminhando exatamente o mesmo caminho que eu faço todo dia. Aí você vai ser meu companheiro. É aí que a gente vai ter intimidade, é aí que a gente vai se conhecer de verdade. É nessa opção que você faz. De, em vez de ficar se comiserando, você dizer: rapaz, eu estou pronto para enfrentar a batalha. Vamos embora, Jesus. Qual o caminho? Diga aí, qual o passo? Eu vou atrás. Quer ser amigo de Jesus de verdade? Você quer, precisa fazer essa disposição. Ele diz: quem quiser salvar a vida, sabe como é que se salva a vida? Com essa autocomiseração. Coitado de mim. Quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida, sua autocomiseração, sua covardia por minha causa, finalmente achou a alma.
achou o respeito, está pronto. Versículo 38, para a gente finalizar. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora. Agora você entendeu o que é que fomenta no seu coração esse sentimento de pobrezinho de mim? Essa geração é o convívio com pessoas que são adúlteras e pecadoras. Qualquer um que tiver vergonha, ou covarde, e em vez de abraçar minhas palavras e segui-las, se acovardar, dizendo, rapaz, eu sei que Jesus quer isso de mim, mas coitado de mim. Qualquer um que tiver vergonha de mim, eu também vou ter vergonha dele. Jesus está dizendo que isso vai ser um divisor de águas na nossa vida. Isso será um divisor de águas. Aqui, em decisões muito internas, e à medida que a gente enfrenta as injustiças, e à medida que a gente enfrenta os problemas bem duros, nesses momentos é que a gente tem um divisor de águas dentro de nós. É ali que a gente define se a gente é crente ou não. É quando ali a gente diz, Senhor Deus, eu estou pronto para pagar o preço que o Senhor quiser. Ou a gente pega e se abraça com um bocado de mosca que fica comendo do nosso fedor, da nossa podridão. Coitado de mim, o Beelzebul tomando conta de você, o diabo tomando conta de você e você, indo para o inferno. Não estou falando que sua salvação depende disso. Mas o que eu estou falando é que a sua vida caminhando com Jesus depende disso. Sua intimidade, sua comunhão com Jesus depende disso. Perder para ganhar. Eu quero perder minha covardia. Eu quero. Para ganhar a minha alma, para ganhar a autoridade que Deus me deu. Para ganhar a coragem que Deus me deu. Ganhar a minha vida. Eu quero. Eu quero abrir mão de mim mesmo. Para ganhar o eu que Deus disse que eu sou. Você também quer, irmão? Vamos orar? Vamos orar? A gente vai ter depois um momento. Então, essas coisas certamente vão ser digeridas mais, né? Eu só vou orar por isso. Deus, abençoa agora esses momentos, né? Quando forem acontecer, onde a gente vai conversar mais sobre a tua palavra, sobre o entendimento dessas coisas. Talvez os nossos relatos de vida, os grandes traumas, os grandes problemas que nos cercam. Senhor, nos ajuda hoje a ouvir tua voz. Pai, arranca-nos dessa prisão na alma para que sejamos verdadeiramente livres. Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.